Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio da sexta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 5 anos anteriores, 2020 a 2024, e desta sexta temporada, 2025, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify, no Apple Music, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, pelo professor Ian Wagner e pelo compositor extensionista Ítalo Spinelli. Hoje nós temos a honra de receber o compositor, pesquisador e professor Celso Loureiro Chaves para falar sobre sua obra musical, suas pesquisas, suas atividades de ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Seja bem-vindo, Celso. Boa tarde, professor Celso. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Então, nosso convidado de hoje, né, Celso Loureiro Chaves, é professor titular aposentado do Instituto de Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e orientador do programa de pós-graduação em música, também da URGS. É doutor em composição musical pela University of Illinois at Urbana-Champaign e bacharel em arquitetura e em composição e regência pela URGS. Sua ação em pesquisa é a crítica genética aplicada à música, com foco em processos composicionais e intertextualidade. Então, mais uma vez, bem-vindo ao nosso projeto, nosso programa, professor Celso. Queria começar, né, como de praxe, fazendo um pedido, né, para você falar um pouco sobre a sua trajetória, né, como que você começou, né, o seu contato com a música e, sobretudo, que caminhos levaram você, né, ao campo da composição e depois explanar um pouco como foi esse seu caminho, né, ao longo dos anos como compositor, né? Fica à vontade para explorar, pra falar sobre eventos, professores que tenham sido importantes na sua trajetória, né? Muito boa tarde. Antes de mais nada, obrigado, Liduíno, pelo convite. Obrigado, Ian. E esse convite deu a chance para que eu revisasse um pouco das minhas composições e do meu percurso composicional. Eu sou formado, como já foi dito, pela Federal do Rio Grande do Sul em composição e anos mais tarde fiz o meu doutorado na University of Illinois. Bem, o que nós temos aqui é o seguinte: eu começo a minha carreira de músico aos 6 anos de idade, hoje eu tenho 75, aos 6 anos de idade, pedindo para os meus pais para tocar piano. Era um desejo meu, não foi imposto de fora para dentro, mas era um desejo meu que eu absolutamente não sei de onde é que tem. Como compositor, eu acho que a minha primeiríssima obra que tem um sopro de um projeto pessoal é já de 1974, que é uma peça para piano chamada Sobre um Poema de Mário de Andrade, e que tem uma coisa muito peculiar. Ali eu utilizo dois acordes, duas tríades, e que aparecem e reaparecem em todas as minhas obras desde então até a mais recente, que é a Estética do Frio 4. Ah, o meu professor, grande grande influência não só em composição, mas também em ética, em literatura, em pintura, em desenho, é o compositor Armando Albuquerque,
aqui de Porto Alegre. Ele foi meu professor na Federal do Rio Grande do Sul e ele é o meu mestre. Ele é que, digamos, ele fez com que eu me começasse a me considerar compositor. Tanto assim que a primeira obra que eu acho que é autenticamente minha, que é a Balada para o Avião que deixa um rastro de fumaça no céu, para três violas, piano, percussão, contrabaixo, harpa, que é de 1980, eu dediquei a ele. Eu já estava formado, mas dediquei a ele por todo o direito. Para mim, eu considero o Armando Albuquerque, como a minha grande escola, a minha grande influência, o meu grande modelo é o meu paradigma composicional e foi ele que me mostrou uma série de coisas composicionais, uma série de coisas como sair da tradição, como não obedecer à tradição, como não obedecer às perspectivas do que era esperado no nosso meio de um compositor. E foi a partir do estudo com ele que eu me tornei compositor e eu acho que a minha primeira manifestação autêntica mesmo é essa peça, a balada que está gravada, está disponível no YouTube, está disponível no Spotify e é uma peça onde eu encontro a minha voz pessoal. E daí eu venho vindo até 2014 com uma série de peças das mais diferentes formações instrumentais, mas sempre obedecendo uma linha mestra que foi se criando dentro da minha obra, que eu acho que é a intertextualidade, que é o aparecimento de textos dentro de um outro texto, sendo esse outro texto o meu texto. E isso começa já na Balada para o Avião que deixa um rastro de fumaça no céu, onde eu coloco como peça central dessa peça uma balada de Guillaume de Machaut. E aí eu venho vindo, e isso vai se tornando um cacoete composicional, digamos assim, vai se tornando um traço composicional. E se eu olho para trás, eu vejo que realmente a grande característica das minhas obras é esse diálogo, é essa intertextualidade, é essa chamada de coisas externas para dentro do meu trabalho composicional. Isso vem até a Estética do Frio 4, que é a mais recente e que tem várias intertextualidades. Como eu digo, é uma selva de citações. E tudo bem, esse sou eu como compositor. Eu queria aproveitar o gancho, né, você falou sobre é, a forma como um pouco sobre a sua forma como você trabalha a intertextualidade na sua música, né? Você poderia explanar um pouco mais os diferentes modos de intertextualidade que você usa, essas citações, né, como você mencionou, elas acontecem às vezes de maneira como paródia, maneira irônica, ou obedece um outro tipo de procedimento, né, de intertextualidade. Como que você vê isso, analisando a sua obra hoje, né, a partir Eu dessa diria perspectiva? da seguinte forma: não é de nenhuma maneira uma paródia, no sentido do humor. Poderá ser uma paródia no sentido renascentista. Então, por exemplo, no Museu das Coisas Inúteis, de 2017, que é o meu concerto para violino e orquestra, que a OSESP estreou em 2017, depois a Gulbenkian em 2018, ali aparece no movimento central, o movimento 3, são cinco movimentos, aparece a um trecho
de uma missa de Josquin des Près. E essa citação, se nós quisermos, ela é seríssima. Ela não tem nada de irônico. Outra coisa, outra peça é a Estética do Frio 3, também para o OSESP, que é de 2014, que é para piano e quarteto de cordas, que foi me dada a encomenda de fazer uma homenagem a Leonard Bernstein, que naquele ano, 2014, era o compositor homenageado pelo OSESP. E ali nessa peça eu tenho vários trechos do Bernstein que aparecem, e aparecem na minha peça literalmente como aparecem nas partituras do Leonard Bernstein. Então eu tenho sempre esse cuidado de transpor literalmente o que eu estou citando, aquilo que eu procurei como intertexto, ou aquele intertexto que me procurou, citar literalmente. Nessa última peça, na mais recente, A Estética do Frio 4, eu tenho uma citação do Tom Jobim, que é da canção Borzeguim. E eu fui direto ao manuscrito do Tom, do Borzeguim, para citar exatamente como aparece no manuscrito o pequeno trecho que vai aparecer na minha composição. Então, para mim, a intertextualidade é simplesmente um texto em outro texto, sendo esse texto o meu texto, e sempre que aparece a intertextualidade, ela é seríssima. Esse intertexto ele é tratado serissimamente, eu diria. Então, é esse o meu processo. Eu sei, já orientei trabalhos sobre intertextualidade e sei que existem diversas maneiras e o consenso sobre o que é intertextualidade é bastante complicado. Mas, para mim, intertextualidade é complicadamente ou simplesmente isso: um texto que me buscou, ou um texto que eu busquei para integrá-lo na minha peça, na minha composição, sempre naquele sentido de que, quando eu estou em modo compositor, eu estou em modo esponja. Então, é parte desse fluido, composicional que se filtra para dentro da minha obra. E eu fiquei curioso também para saber se você se recorda como que as primeiras experiências de intertextualidade surgiram para você, assim, se teve alguma influência direta de algum trabalho de outro compositor que tenha acendido essa luz ou, é, enfim, algum outro motivo, já Não, que foi tão consistente, né? isso é claríssimo para mim, muito claro. Vai se filtrar para dentro da Estética do Frio 1, de 1993, para cordas, e que ocorre da seguinte maneira. Eu tinha feito no ano anterior, ou 2 anos antes, um arranjo para uma canção de um cancionista nosso aqui do Rio Grande do Sul, chamado Vitor Ramil, uma canção chamada Paixão de Ver segundo ele próprio. E para Paixão, para essa canção, eu tinha feito uma série de grafites, como eu chamo. Grafites, e que eram colocados em cima da canção, e foram colocados em cima da canção. Sempre tentando expressar musicalmente o que a letra da canção dizia. Então é um arranjo todo feito aos cacos, aos pedaços, os quais pedaços eles são colados, são grafitados em cima da canção. Ok, terminou por aí essa história. Quando
Eu recebi uma encomenda para fazer uma peça para cordas de uma das nossas orquestras aqui então existentes e que veio a ser a Estética do Frio 1 de 1993. Eu integrei todo esse material, todos esses grafites na minha peça. E foi a partir daí que surgiu essa ideia de diálogo com o externo, diálogo com o exterior. Na estética do frio, eu ainda cito Lou Reed, eu integro também Thelonious Monk, integro também Shostakovich, que é um compositor que me persegue desde sempre, e foi nessa circunstância que surgiu esse procedimento composicional, que naquele momento não tinha nem nome ainda. Depois é que eu vim a saber que se chamava intertextualidade. E foi daí que surgiu. Não vem, digamos assim, não vem de compositor algum, a não ser, imodestamente, do meu próprio trabalho, grafitando uma canção de um cancionista. Ah, muito interessante, porque eu estava pensando justamente nisso, né? Mais ou menos a época que você, né, relatou que começou a trabalhar com intertextualidade, né? Ainda não era digamos, um tema tão difundido, né? Assim, Uhum. no meio composicional. E tinha ficado curioso para saber se você já tinha tido contato, mas é muito mais interessante ainda ver que foi algo mais autóctone, digamos assim, né? Que é muito bom. Eu acho que o Liduino tem uma pergunta a fazer que eu acho que vai um pouco nessa linha aí também. Eu até fiquei mais curioso quando o Ian trouxe a pergunta, eu fiquei também curioso porque é um assunto que me interessa. Celso, você, digamos, você usa o texto original, mas você, e aqui eu estou pensando também no ensino da composição, nos alunos que se interessam sobre isso, né, com relação a isso. Você faz como o Bério, por exemplo, textos sobrepostos que resultam em outro texto, ou você deixa claríssimo ali a citação, né? Quer dizer, é importante que a Ah, pessoa perceba, ou na verdade você usa aquela textura para gerar uma outra configuração, né? depende da obra. Primeiro, eu começo dizendo que eu não tenho realmente o compromisso, ou o desejo, ou até a ambição de que o ouvinte ou a ouvinte reconheçam aquelas citações, aquelas intertextualidades. Algumas, como na Estética do Frio 3 com as coisas do Bernstein, algumas talvez sejam identificadas. Mas na Estética do Frio 2 de 2005, eu faço uma coisa que é exatamente o que você descreve. Eu tenho uma segunda parte em que as cordas, cada naipe das cordas, inclusive com divise, eles tocam um material. Então, uma superposição de material. Então, ali tem Berlioz, tem Luiz Melodia, tem canto gregoriano, sei lá o que mais que tem ali, mas é uma superposição. Mas eu acho, rememorando agora, eu acho que é a única instância nas minhas peças em que tem essa superposição. Na estética do Frio 13 é que eu acho que é a mais clara, no sentido de que eu abro um espaço e surge o intertexto. E aí a peça continua depois disso. Eu acho que são as. Eu utilizo os dois procedimentos, mas sempre com esse subtexto de que eu não tenho a intenção manifesta de que o ouvinte ou a ouvinte
perceba ou reconheça aquele intertexto. Não sei agora na Estética do Frio 4 que eu ainda não ouvi, se vai ser reconhecido esse Tom Jobim, se o Borzeguin vai ser reconhecido ou não, porque na textura orquestral é uma flauta lá em cima, lá em cima, e talvez essa proeminência instrumental ela possa ser reconhecida. Estranhamente, Liduíno, eu praticamente nenhum aluno meu trabalha com composicionalmente com intertextualidade. Já orientei tese de doutorado sobre a intertextualidade como definição, como processo, como, enfim, a busca daquele consenso que há pouco eu disse que é tão difícil de encontrar sobre o que seja a intertextualidade. Muito bem. Curiosamente, eu estudei com o José Alberto Kaplan, né? José Alberto Kaplan, durante Uhum. de 91 a 98. E o Kaplan, toda a obra dele é em cima da intertextualidade, né? Muito em cima de Shostakovich, que você falou do Shostakovich, né? Inclusive o concerto para piano dele é todo em cima, surge daí. Mas existe agora uma outra questão, também ainda nessa linha, né? É, existe alguma preocupação com obscurecer um texto que não é de domínio público por questões legais, digamos. Você citou uma coisa do Jobim ali, se ela tiver clara, pode acontecer algum problema de direito autoral. Esses textos que não estão em domínio público, como Josquin, né, eles, você teria uma preocupação em fazer mais difuso, obscurecer, para que apenas, digamos, o arquétipo, o material sonoro deles, né, vai resultar em alguma outra coisa, ou não existe essa diretriz, Eu digamos assim. não tenho muito essa preocupação, Liduíno, porque são tão minúsculas são tão minúsculos os aparecimentos do intertexto que não configuraria plágio, Sim. não configuraria nem arranjo é uma sombra que aparece ali e que tão logo apareceu, logo desapareceu. Uhum, Então, no caso do Borzeguin, eu acho que são dois compassos. Dois compassos, é nada mais do que isso. uhum, uhum. E Sim, pois não. então essa preocupação eu não realmente não tenho. Me surpreenderia muito que houvesse alguma acusação de plágio, quando na realidade nós estamos pescando de um mar de músicas possíveis, nós estamos pescando aqui e ali algo que nós logo já devolvemos para o seu habitat natural. Uhum, uhum. Perfeito, perfeito. É, muito bem. Ian, agora eu vou fazer a minha pergunta, que era a que eu tinha pensado em fazer, mas podemos retornar em algum ponto, porque é um assunto muito interessante. Eu trabalho há muitos anos com intertextualidade, né? E não só a literal, mas essa que também é mais abstrata, com transformações. E aí eu te pergunto, eu te peço para falar um pouquinho sobre a pesquisa, sua pesquisa e como é que ela interage com a sua composição, né? A pesquisa que você até mencionou, que o Ian mencionou na sua biografia. Se puder narrar como ela surgiu, né? O que ela gerou de produção, assim que a gente possa ler, né, para os nossos ouvintes aí. A minha pesquisa é sobre o meu pouso em pesquisa é a crítica genética, que em música tomou o nome de gêneses musicais, que é muito simplesmente uma avaliação do processo composicional. A crítica genética ela não é teleológica, ela não visa uma edição definitiva de alguma obra, de alguma peça, mas sim ela tenta avaliar
tenta e muitas vezes é bem-sucedida em avaliar o processo composicional. Eu comecei, acho que como muitos, eu comecei tateando essa avaliação do processo compositivo através do Jean-Jacques Nattier, que é uma outra coisa. Tem nada a ver com a crítica genética, mas ele já falava, no seu livro sobre semiótica e música, ele já falava nos traços que o compositor deixa atrás de si. Esses traços que o compositor deixa atrás de si é que foram me levando para a crítica genética, que na sua origem é da área da literatura, e foi a partir daí que eu comecei, através de bibliografias que surgem na década de 90 sobre música, crítica genética e música, foi aí que eu, digamos, me transferi do Nattier para um outro grupo de autores franceses que propugnam a crítica genética em música, as gêneses musicais. Eu tenho um capítulo num livro chamado A Escritura pela Rasura, editada pela Perspectiva, e ali eu faço recenseamento do percurso das gêneses musicais, trazendo desde aqueles estudos sobre os manuscritos de Beethoven no final do século XIX, que é quando surgem pela primeira vez essas investigações sobre o que Beethoven deixou atrás de si, e vem vindo até esse momento. E justamente neste momento, eu fiquei muito feliz porque eu finalmente consegui juntar a crítica genética com a intertextualidade. Porque eu até diria, esse capítulo que eu escrevi nesse livro, A Escritura pela Rasura, ela, ele não está a esse momento atualizado. É um livro recente, mas não está atualizado porque deixou de fora uma coisa que só agora eu consegui mapear e me lançar a essa investigação, que é essa relação entre crítica genética e intertextualidade. E, de novo, a crítica genética ela não pretende atingir uma edição crítica, etc. Não. Ela pode ser até uma crítica genética de uma obra que, no final, ela não existe. Ela nunca chegou à sua versão final, mas isso não interessa. Interessa é o processo, inclusive esse processo que leva à interrupção ou à não completude da obra. Então, basicamente, é uma investigação sobre processo composicional. A relação que isso tem com a minha composição, eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. É claro que quando eu estou compondo, desde que eu comecei a trabalhar com crítica genética, isso é de uns 15 anos para cá, claro que em cima do meu ombro composicional está a crítica genética. Eu estou pensando naquilo que teoricamente eu estou investigando, mas não é uma coisa que direciona a minha composição. A minha composição é direcionada por outros meios, não pela minha investigação. Mas a crítica genética ela ocorre durante o processo composicional ou uma vez a peça pronta, é possível também você tentar traçar, né, é, o início dela, ou seja, ela é a posteriori ou durante, ou existe, eu sei que você é arquiteto também, o arquiteto trabalha muito com o a priori, né, assim, você faz aquele desenho, não existe nada ainda, vai para um engenheiro, ele vai
digamos, ver a viabilidade daquela coisa e no final é que entra na construção, né? Ou seja, é uma coisa planejada. A crítica genética também, então, como você mencionou, com obras inacabadas ou até abandonadas, ela também tem esse aspecto de planejar a obra. ah, São coisas diferentes, mas que ocorrem no mesmo âmbito teórico, que é o das gêneses musicais. Eu posso ter ah, uma discussão genética sobre uma obra já terminada. Então, eu tenho um capítulo também já publicado chamado Percurso de um Percurso Composicional, que é sobre o Museu das Coisas Inúteis, que é o meu concerto para violino. E ali eu faço todas as relações sobre o que me levou a compor tal coisa e tal coisa, ah, terminando por configurar essa obra. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que o pesquisador Nicolas Donan já propôs, que é o que ele chama a crítica genética in vivo, que é quando o geneticista trabalha exatamente ao mesmo tempo, ou com uma decalagem muito estreita, com o compositor ou a compositora, tentando avaliar e apontar a cada momento, para e passo, como se dá o processo decisório, processo de tomada de decisão composicional. Essa é que é nós temos basicamente essas duas fontes, essas duas possibilidades. Na composição, na crítica genética, digo, em vivo, nós temos essa possibilidade de estar trabalhando com o compositor ou a compositora a todo momento. Na crítica genética a posteriori, ela é possível desde que eu tenha um dossiê genético, ou seja, eu tenha um corpo de documentos que atestem o processo composicional que nos levou, ou que levou o compositor ou a compositora à sua obra. A obra está lá, está pronta, mas o que me interessa é o que está aqui. Qual é esse corpo de documentos? O que que ele revela para mim? O que que eu posso avaliar desse material? Eu tenho uma peça do Armando Albuquerque, meu mestre, que é muito interessante, que eu acho que foi a peça que me fez que provocou esse deslocamento do Nattier para a crítica genética, que é a peça para piano 1964, que em um dos manuscritos nós temos 12 finais para a peça, um escrito em cima do outro. E essa e começar a distinguir o que é isso, o que é aquilo e o que é a versão final e por que é a versão final, essa curiosidade investigativa é que alimenta a crítica genética a posteriori. Existem vários outros desvios ou meios do caminho, mas não vem ao caso. Esse assunto acaba, na verdade, tangenciando um pouco outra questão que eu faria já em seguida, e que eu estou aqui reformulando a questão justamente para encaixar com isso, que eu- você nota, de alguma forma, né, que esse o desenvolvimento, né, da pesquisa, né, em crítica genética, ele de alguma forma também interagiu com o seu processo de lecionar composição, né? Ou seja, a partir do momento, né, em que você começa
a desenvolver, né, toda uma pesquisa em torno, né, do percurso composicional, como você falou, né, se isso de alguma forma foi aplicado também como uma espécie de pedagogia do ensino composicional. Eu acho que sim. Eu acho que alguma coisa desse, dessa investigação, ela passa como, eu tenho medo de dizer, ideologia de ensino da composição. Mas, de certa forma, eu, quando estou junto aos meus alunos de composição, agora só os de pós-graduação, graduação está ficando para trás em razão da minha aposentadoria, mas eu creio que a minha forma, a minha maneira de compartilhar conhecimento em composição e a minha maneira de organizar a minha pedagogia de composição, ela é perpassada pelo meu conhecimento de crítica genética. Eu diria, é o meu viés, o meu viés pedagógico passa por esse crivo da crítica genética. Acho que, sem dúvida, quando eu vejo o relatório dos meus mestrandos ou doutorandos, quando eles vêm apresentar o seu trabalho e apresentam para os colegas, eu vejo, tem alguma coisa aí que vem exatamente desse meu viés. Como eu confio no meu viés, eu acho que está bem assim. Como o produto, digamos, que os mestrandos e doutorandos apresentam, ele é satisfatório. Às vezes um colega diz para outro colega, a sua composição é sem reparos, abre aspas, fecha aspas. Essa é o nosso sinal em aula de que algum objetivo foi atingido. Mas eu acho que sim, eu acho que se você me, me pede para ver qual é a interação que há, aí eu acho que existe essa interação, manifesta ou não. Mas é como eu disse, é o meu viés pedagógico. Então, o Celso, mudando um pouco a perspectiva aqui, o percurso da nossa conversa, queria saber como é que você vê o estado atual e as perspectivas futuras com relação à produção composicional, incluindo pesquisa em composição no Brasil e na América Latina. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós sempre estamos num bom momento. E acho que nós temos compositores, nós temos compositoras. Eu acho que há uma série de temas que antes não existiam. Antes que eu digo é quando eu comecei como estudante de composição. Há aspectos de gênero, há aspectos raciais, há aspectos sociais que antes não se pensava e que obrigatoriamente se filtram, têm se filtrado e vão se filtrar cada vez mais na composição. E eu acho que eu acho que o nosso futuro, otimisticamente falando, é muito amplo. Eu acho que nós temos várias iniciativas. Aqui no Sul estamos abrindo espaços que não existem, estamos abrindo espaços para a música do século XXI, para a música de concerto do século XXI. Eu acho que há coisas consagradas, como as bienais, há movimentos de encomendas para compositores e compositoras das orquestras. Creio que nós já estivemos muito pior do que estamos hoje neste sentido de ampliação de repertório, e me parece que tem
um, um, um território que ainda precisa ser melhor respeitado, que é exatamente o repertório, de investigação, de pesquisa sobre a música e a música brasileira. Eu cada vez mais eu tenho ficado incomodado com trabalhos sobre música de compositores já antigos, mas que se volta vez e outra a esses compositores. Então se fala do 4 minutos e 33 segundos do John Cage, não consigo mais ver qual é o sentido em falar sobre isso. Se fala na vanguarda lá da década de 50. Pior ainda, se fala em Stravinsky, se fala em Schoenberg e se fala mesmo no Ligeti, que é um compositor que eu respeito muitíssimo, mas eu fico me perguntando, e quem fala dos compositores brasileiros? Quem fala das compositoras brasileiras? Esse é um território que eu creio que merece algum cuidado, porque há amplo espaço para melhoras. Eu creio que aí nós teríamos que ter uma discussão bem aprofundada sobre isso, porque às vezes me dá a impressão de que falar sobre um compositor ou uma compositora brasileiro ou brasileira não é tão respeitado como falar pela enésima quinta vez de Schoenberg ou de compositores que são de gerações e gerações e gerações anteriores e que praticamente, o que é que nós vamos falar sobre Stravinsky? O que é que nós vamos falar? Bom, vamos falar sobre o concerto que ele fez na Candelária. Ah, muito bem, então vamos falar sobre o concerto que ele fez na Candelária e ver lá no iniciozinho da década de 60 que importância teve isso, se alguma. Mas, enfim, isso é quase uma anedota que eu conto aqui. Mas eu creio que, composicionalmente, nós estamos num bom momento. Eu acho que nós temos muitos compositores e compositoras em formação e já em atuação. Institucionalmente, eu creio que nós estamos também num bom momento, no sentido em que já estivemos muito pior do que estamos hoje, nesses termos de encomendas, de festivais, de eventos, etc. Mas, enfim, temos ainda território para melhora. Não é um paraíso. Sim, excelente colocação. Eu queria agora puxar, né, a nossa conversa para falarmos mais especificamente sobre algumas obras suas, né? A primeira delas, né, da que a gente separou aqui, seria a Estética do Frio 2, né? Você já mencionou, né, um pouco sobre essa série, né, Estética do Frio, e queria que você falasse um pouquinho mais aprofundadamente sobre Estética do Frio 2, por favor. A estética do frio, como pensamento, como ideologia, é uma coisa que vem desse cancionista que eu citei há pouco, Vitor Ramil, que tem já livros e já tem capítulos e tem álbuns sobre a estética do frio. Não vale a pena aqui a gente discutir o que ele propõe como estética do frio. Mas, enfim, tomando o mote desse cancionista, eu tenho essa série de peças, até agora são quatro, e está em composição a quinta, Estética do Frio, que será a última dessa série. A segunda, Estética do Frio, que é a Estética do Frio 2 de 2005, é uma peça para piano, clarinete e cordas. E é uma peça que tem, na realidade, duas partes. A primeira parte, ela é lentíssima, é como se fosse
um recitativo para o piano, com raras intervenções das cordas, e nós vamos animando temporalmente, vamos animando em termos de movimento a peça até a entrada do clarinete. E aí a peça se transforma quase num concertino para piano e clarinete. E é justamente nessa parte final da peça que nós temos uma intervenção mais robusta das cordas, que na realidade é, como eu descrevi antes, é é quase um extrato geológico de intertextos, de citações. E a peça termina exatamente como ela iniciou, numa solidão absoluta. É uma peça que se transformou, não sei por quê, numa peça radicalmente trágica. E não há por que ter uma peça tão trágica assim, mas enfim, é como ela se conformou. E é uma peça que tem o piano como protagonista, é protagonista absoluto, e as cordas, elas são quase um envelope para essas quase improvisações do piano, improvisações escritas. E tanto o piano é protagonista, como o clarinete fica fora de cena. Não atrás do palco, mas fica lá na plateia, em algum lugar da plateia. Então, nós temos esse espaço. Isso eu fiz também na balada para o avião que deixa um rastro de fumaça no céu. A flauta também, ela fica lá na plateia. E a estética do frio tem esses corpos. Então, as improvisações do piano, ou quase improvisações do piano, as cordas como envelope e como um corpo estranho, mas forçando e obtendo um diálogo com o piano, o clarinete, lá atrás. Estou fazendo esse gesto porque, na realidade, o clarinete é lá atrás, lá atrás. No vídeo se vê muito bem que nos últimos estertores do clarinete, o clarinetista, inclusive, sai do seu espaço. Sai e vai embora. Vai embora. Interessante, eu fiquei aqui curioso para entender um pouco melhor esse posicionamento do clarinete, né, na peça, porque pelo que eu entendi, o clarinete ele fica durante a maior parte da peça em algum lugar na plateia, né? E eu acho que do ponto de vista sonoro, para os músicos que estão no palco, o clarinete deve soar majoritariamente é, afastado, né? Mais piano que Sim, os demais sim, e mais sim, reverberação. Mas do ponto de vista de quem está na plateia, talvez em alguns momentos isso se reverta, né? Porque principalmente se a pessoa estiver sentada próxima ao clarinetista, ela vai ter essas inserções do clarinete como sendo um primeiro plano em contraposição ao plano dos músicos que estão no palco, né? E quer dizer, isso me veio na cabeça como possibilidade. Não sei se isso foi algo que de alguma forma você levou em consideração ou não, se, enfim, como O você que eu pensa? levei como ideia é que o clarinete, como um corpo estranho, ele tenta estabelecer um diálogo, mas é com o piano, não é com as cordas. As cordas estão no seu, no seu lugar, inclusive para o ouvinte ou ao ouvinte que estão na plateia. Fica no seu lugar. É, O que se estabelece como novidade, como oxigenação na peça, é exatamente esse aparecimento
clarinete e a força que esse instrumento faz para construir um diálogo com o piano, que àquela altura, quando o clarinete entra na textura da peça, que àquela altura o piano já se estabeleceu claramente, sem dúvidas, como protagonista. Então, creio que até para quem está ouvindo a peça, o piano não perde o seu protagonismo. Ele é chamado a dialogar com o clarinete. E as cordas ali, majestaticamente, mas nessa névoa, nesse envelope em torno, primeiro do piano e depois em torno desses dois instrumentos em diálogo. Excelente. Não, agora entendi muito mais claramente. Só queria deixar aqui claro para os nossos ouvintes que essa peça e as outras peças que a gente vai conversar agora, a gente vai deixar o link, né, para as gravações delas, para que todo mundo possa é, ouvir, né, e conhecer melhor a peça. Agora eu vou passar para o Liduíno, que ele gostaria de fazer uma pergunta sobre uma outra peça. Isso, então, assim, dando sequência a essa discussão sobre as suas obras, né? A gente queria que você falasse um pouco sobre o estudo paulistano, que também o link está aqui embaixo, como o Ian lembrou, né? O Estudo Paulistano de 1998 é uma peça para piano mão esquerda. Eu tenho uma paixão pelo repertório mão esquerda vindo lá do Alberto Nepomuceno, que é um grande compositor, por forças familiares, é um grande compositor de música para a mão esquerda. Então, eu creio que o estudo paulistano ele faz a sua homenagem diagonal, oblíqua, em relação ao Nepomuceno. E é uma peça que eu compus para a pianista Luciane Cardassi. Ela gravou essa peça num álbum que se chama Prelúdios em Porto Alegre, que também está disponível no YouTube, no Spotify. E o Estudo Paulistano é uma peça que também tem essa característica de ter algumas intertextualidades bizarras, porque tem algumas figurações, por exemplo, no grave, que vêm de vídeos jornalísticos sobre tiroteios entre facções. Então, o ritmo do tiroteio me leva para a figuração que eu tenho lá na, nos graves. Nos agudos, eu tenho algumas outras figurações que têm a ver com a minha própria memória de vida, com a minha memória de adolescência, quando eu frequentava o bairro judeu de Porto Alegre, então nós nos comunicávamos por assobios, e esses assobios se filtram para a peça. E por aí vai. E é uma peça que, estranhamente, se a Estética do Frio 2 ela se tornou uma peça trágica, o Estudo Paulistano é uma peça estranhamente romântica, apesar da fonte de certos intertextos que tem ali, mas se tornou uma peça romântica, uma peça reflexiva. Eu tenho medo de dizer, mas vou dizer, uma peça impressionista, alguma coisa assim. E lembro de um aluno meu, quando ouviu pela primeira vez o estudo paulistano sendo tocado aqui, ao vivo, talvez até pela Luciane Cardassi, me perguntou como é que você teve a coragem de escrever essa peça, porque ela escapava de coisas que eu professava nas minhas aulas e que ali eu tinha deixado de lado para fazer essa coisa um pouco mais impressionista. Muito bem. Então, Ian e Celso, a gente está se aproximando aqui da nossa 1 hora, né, de entrevista. Eu queria pedir ao Celso para enviar aqui para os nossos ouvintes
uma mensagem final, né? Pensando em termos de alunos de composição, compositores, compositoras, né? É, e após isso a gente vai se despedir, né? E peço que você fique aqui online ainda para a gente fazer, né, a nossa despedida em off, né? Mas se quiser, né, fique à vontade para enviar alguma mensagem, né? A Eu, definição final de composição, né? Uma definição o que é compor, né? Por exemplo, brincadeira. eu daria duas mensagens finais, uma para estudantes de composição. Ah, confiem nos seus mestres, confiem nos seus modelos e o que, hum, enfim, ah, composição é um drama. Compor é difícil. Compor não é a questão de inspiração. Inspiração é a condição sine qua non, mas depois tem aquilo que eu vou dizer aqui, que é a hora bunda. Se não houver esse trabalho que é doloroso de, de desenrolar a inspiração, nada acontece. Não é fácil, mas fazer também uma cirurgia cardíaca não é fácil para um estudante de medicina. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mutatis mutandis. E a outra coisa eu diria para o ouvinte de música que está diante de uma música que ele ou ela nunca ouviram. Confiem no compositor e na compositora. Via de regra, e no mais das vezes, eles e elas sabem para onde estão indo. Então se deixem levar pela pessoa que compôs aquela música que você ainda não conhece. Deixe-se guiar pelo compositor ou pela compositora. Era isso. Muito bem. Excelente, Celso. Muito obrigado e agradecer mais uma vez o seu tempo, sua disponibilidade, né, de gentileza de estar aqui conosco, né, compartilhando um pouco, né, da sua trajetória aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado a É, todos. e a todo mundo aí. No próximo programa, possivelmente uma compositora de Florianópolis vai estar com a gente aqui. Aliás, uma compositora gaúcha que mora em Florianópolis. Vamos anunciar em breve. Então, um abraço a todos. E é a compositora que eu estou pensando, ela foi minha orientanda. Possivelmente. Começa com a Se é que letra existe. L, é só o que eu posso dizer. E eu tive a honra de ter uma peça dela dedicada a mim, Muito que bem. muito me orgulha. Valeu, um abraço a todos.